O criminoso Paz e Amor dele, do homem, da lenda, Daniel Pênis. Pesquisas comprovam. Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Dia 2, vote Lula, vote 13. Há uma teoriazinha ali meio maldita na psicologia, em ciência política, que levanta a suspeita que todo político, no fundo, é um pouco psicopata. Porque se ele não fosse, ele não fazia isso. Um episódio... Isso é verdade, concordo com o Pondé. Não, concordo com o Pondé. Não, já começou com o dos outros, né? Mas eu concordo com o Pondé. Concordo, tipo... estar na política exige que você tome decisões que uma pessoa normal nunca tomaria. Essa é a verdade. Esse é um dos motivos também porque eu sinto que por mais que em algum momento talvez eu queira, não é o bagulho que eu quero pro resto da minha vida, velho. Eu não tenho sangue frio. Eu não tenho o sangue frio que exige o trabalho dentro da política. Tá entendendo? Imagina... Não, eu não quero. Essas decisões eu não quero. A articulação interna pra você passar um projeto de lei é um negócio que eu não quero. Eu não quero ter que executar. Tá entendendo? É um monte de problema que envolve estar na política de forma honesta. Imagina da forma desonesta. Então é muito difícil, cara. Não é um rolê pra mim. Não é um rolê pra mim. Tipo, aqui a gente só fala aqui, da boca pra fora. Pô, tem que acabar com a Zona Franca de Manaus, cara. Tem que botar pra fora, tem que destruir aquela porra. Mas na hora que você for dar a canetada pra destruir a Zona Franca de Manaus e saber conscientemente que você vai deixar 500 mil pessoas desempregadas. Já pensou? Porque, no off, pô... Não, porra, tem que acabar. Não. Mas na hora, eu não faço. Eu não sei se eu faria. Eu não ia. Complicado, tá entendendo? Eu entendo por que tem que ser feito, mas eu não quero ser o cara que tem que tomar a decisão. Esse é o ponto. Eu não quero. Tô de boa. É isso. É que vocês falam aí porque vocês não estão nessa posição e nem nunca vão estar. Essa é a melhor parte. Ninguém aqui no chat, nem eu, vai estar nessa posição de poder. Então, vocês podem falar à vontade, vocês podem falar o que quiser, mas vocês nunca vão fazer isso. É isso. Então, outra, eu sou um alvo. Estar na política torna você um alvo. Então, eu tô de boa. Da entrevista que Lula deu a uma revista chamada Playboy, que você conhece, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a alguma coisa e tentar fazer. O Lula é fã de Hitler, declarada e publicamente desde... Nossa, eu não tenho... Eu achava isso impressionante em 2016. 2016, porra, o Lula é fã de Hitler. Filho da puta, hoje tá. Ele é... Who cares? Ninguém tanca mais. Tá ligado? É muito tempo. Eu tô há 10 anos, tipo... 10 anos acompanhando política. 3 trabalhando diretamente com política, tecnicamente, sabe? No debate. Eu não tanco mais essa porra. Eu tô cansado já. Tá batido. Vira o disco, merda. O Lula é fã de Hitler, declarada e publicamente desde 75. A polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. O povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Derrubar um governo eleito democraticamente, sem que haja um crime de responsabilidade, não vai consertar nada. Por exemplo, o Lula... Impeachment é um processo político. Foda o crime. É isso. Impeachment é um processo político. Foda o crime. Collor não tinha cometido crime nenhum. A CPI, que foi base do impeachment dele, não podia ser utilizada contra ele. Legalmente. Legalmente não se pode fazer uma CPI contra o presidente da República. Foi utilizado. Usaram a CPI do PC Farias pra derrubar o Collor. Foda-se. O Lula, o FHC, o Itamar fizeram pedalada fiscal. Nenhum deles caiu por causa disso. A Dilma fez. Por que ela mudou?
porque ela tinha um péssimo tráfego no Congresso. Michel Temer, quase 90% de desaprovação. Ele caiu? O processo de impeachment dele começou. Foi pra votação no plenário. Sabe o que aconteceu? Churrasco. Feijoada da boa. Por quê? Porque ele tinha uma relação incrível com o Congresso. Nada aconteceu. É assim que funciona. É assim que a banda toca, mano. Bolsonaro também. Clima pra derrubar ele. Bolsonaro foi empichado? Não foi. Por quê? Ele comprou o Congresso. Orçamento secreto. Painho. Tem clima. Hoje o Painho tem o clima perfeito pra você derrubar ele. Por que ele não cai? Não tem clima político pra isso. Ele comprou todo mundo, o Bolsonaro tá com o cu apertado, tá com medo de ser preso, então dali não vai partir nada, sabe? E ele praticamente monopolizou a direita. Nada acontece, irmão. Não há clima para derrubar o Lula político. Então, o impeachment da Dilma foi político, do Collor foi político, e é isso. Alimentou ditaduras na Guiné Equatorial, na Angola, na Venezuela, em Cuba, na Líbia, na Síria, enfim. Faz tempo que eu não vejo o Lobão, hein? O Lula é um psicopata, cara. O Lula vem do movimento sindical. O movimento sindical é um movimento que mente. Então ele passa por isso tudo, e por tudo coisas muito piores que essa. Afinal de contas, para quê? Para salvar o país? Alguém acredita nisso? Em 2002, a América do Sul presenciou as duas maiores reviravoltas políticas de toda a história. Uma delas virou até filme de Hollywood, inclusive. Aconteceu lá na Bolívia. No período de 90 dias, durante a corrida eleitoral, o candidato que começou a corrida em último lugar nas pesquisas subiu até o primeiro lugar e foi eleito. Logo depois aconteceu aqui no Brasil. Um candidato que no começo das pesquisas tinha 70% de rejeição, que tinha acabado de ser derrotado em 3 eleições seguidas, na 4ª tentativa foi eleito presidente. Ele abaixou as armas, ele jogou fora o discursinho bosta de ai, socialismo e bababá. O cara jogou tudo fora, jogou tudo na merda, Lulinha Paz e Amor. Ele tá aqui no título do vídeo e é isso. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. O segredo dos dois, o mesmo, o marketing. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projetos. Na Bolívia, por exemplo, a empresa de marketing responsável por fazer esse milagre era só a melhor do mundo. Eles chamavam essa empresa até de cérebro de Bill Clinton, que foi eleito lá nos Estados Unidos de 93 até 2001. O trabalho deles é simples: reembalar o candidato que o povo não gosta, vender, vender e vender. O serviço aqui é basicamente pegar um candidato que o eleitorado não gosta, renomear ele e depois vendê-lo, vendê-lo e vendê-lo. E o Partido dos Trabalhadores ficou inspirado a fazer o mesmo aqui no Brasil. Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência, não. Porque você não a tem. Todas que fazem não prestam. Impressionante. As campanhas anteriores eu usava o teleprompter. Eu queria sempre improvisar, né? Você dava o tema para ele, qualquer tema, moradia, saúde, educação, ele ia lá e falava. Então, nas 3 tentativas fracassadas de ser eleito, em 1989, 94 e 98, o Lula não usava roteiro, ele era só o Lula. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente. Não deu certo. O motivo é que o verdadeiro Luiz Inácio aparecia e isso causava medo nos brasileiros. Não se votava no Lula pela própria figura que ele passava de terrorista. Não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Mitada. Inclusive, eu acho que o Lula é uma figura interessante porque ele é o único presidente relevante, sabe, de um país relevante, que o Brasil, apesar de ser um anão diplomático, é um país relevante a ter barba. Reparou nisso? Mitada. Poucas qualidades do país. A raiva que ele tinha na voz. É que a democracia da burguesia, a democracia da classe dominante, é uma democracia eminentemente formal. Aquela imagem que ele tinha mal acabada, realmente de pessoas que vinham para pegar em armas e acabar com tudo, e as pessoas tinham medo.
Segundo, o senhor acha que com essa imagem, o senhor tem mesmo chance de derrubar todos esses poderosos que têm máquinas atrás deles e ganhar a eleição? Eu estou convencido que nós temos chance. E mesmo porque esses que estão mentindo, nós vamos desmascarar. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita. Depois o Mano fala que ele não era comunista. Cara, o Lula ele se radicalizou, só que ele era um radical de esquerda, mas ele era o radical de esquerda do movimento sindical, o que é diferente. Mas eu acho que o grande problema do Painho, pra esquerda no caso, né, pra gente nem tanto, porque ele não conseguiu dar um golpe, a estratégia do PT era aparelhar a máquina do Estado e não tocar uma revolução armada aos moldes soviéticos. O PT, ele abraçou a social-democracia. A ideia da social-democracia é travar o Estado através de regulação, de intervenção na economia, intervenção na vida, e alcançar algum tipo de igualdade, comunismo, alguma merda ao longo do tempo. Era isso. Então, a ideia isso, detalhe, é ser no longo prazo, de forma boa, que a social-democracia tenta tocar. PT, no caso, eles conseguiram a parte de aparelhamento do Estado. Boa parte dos funcionários públicos no Brasil hoje, eles são petistas, eles nem têm contato, muitos deles sequer têm contato direto com a política, sabe, de forma explícita, sabe, juízes, promotores, procuradores, sabe, todo esse alto clero da política, eles são petistas, eles cresceram na profissão, chegaram a esses cargos graças ao PT, relações boas nos bastidores e o caralho. Eles são psicologicamente petistas de coração, eles se filtraram através do que? Da propaganda. Eles compraram um barulho e eles são sociais-democratas petistas. Então eles gostam do PT. Não sabem que um deputado... cara, um deputado médio do PT é menos petista que um procurador brasileiro. A porra da Igreja Católica é petista, cara. A Igreja Católica. Então, é isso. Então, o PT conseguiu executar essa infiltração no Estado brasileiro. O problema é que... é Brasil, né? O brasileiro vê dinheiro dando sopa. E o cara rouba pela causa, quero uma Ferrari, quero uma mansão, rouba um pouquinho pra causa, não rouba mais pela causa, eu quero roubar pra mim mesmo. Aí o PT colapsou. É isso. Então... tá ligado? Aí o PT foi pro feijoada com Ribique, a bagaça tá na causa, e o PT colapsou. Deu abertura pro Centrão retomar o seu protagonismo, MDB, deixou o Bolsonaro chegar. Agora o PT voltou, mas o PT é uma casca daquilo que ele já foi. Porque o que aconteceu? Até o início dos anos 2000, até a eleição do Painho pela primeira vez, ele era a principal figura do Partido dos Trabalhadores, mas ele não era o Partido dos Trabalhadores. O PT estava acima do Lula. Essa força, essa lógica aqui de que o Lula faz parte do PT e o PT está acima dele, se inverteu ao longo do primeiro e segundo mandato, Dilma, quando a Dilma cai, o PT vai pro buraco e só sobra Lula. Hoje é Lula, e o PT, puta, é uma casca, irmão. O PT cumpre as ordens do Painho. Quando o Lula morrer, ou quando o Lula rodar, e se chegar em... e o Lula é um cara ególatra, é um cara que tem o maior ego do Brasil, maior até que o Felipe Neto, maior que o do Bolsonaro, inclusive. Se chegar perto da eleição e o Lula ter convicção de que ele vai perder a próxima eleição contra qualquer candidato seja o Bolsonaro, seja um filhote do Bolsonaro, ele vai arregar e vai largar essa p no colo de algum candidato petista pra tomar todas as pedradas. E, tá ligado? Pra ele não sair por baixo. Eu acho que se ele tiver certeza que vai perder, ele não vai concorrer. Em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Então chegamos ao ano de 2002. O Lula se candidatou mais uma vez. Porém, as eleições brasileiras vão acontecer só em outubro desse ano. O Lula não quer concorrer e perder. Vocês estão surdos, pô? Eu tenho que desenhar?
E logo em março, quando o ano de 2002 começou, o mundo inteiro viu a maior virada eleitoral da história. Observando tudo estava o Partido dos Trabalhadores, que nesse dia descobriu o poder de um marqueteiro. A grande frase de dúvida numa reunião do PT. Se vocês estão tão certos, por que vocês não ganharam aí? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, por que vocês não ganharam aí? Daí o Duda pegou uma pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. Então o que aconteceu? O Duda falou, olha, comunicação, gente, o importante não é o que a gente canta, é como as pessoas compreendem o que a gente diz. Um mês depois de Gonzalo ganhar na Bolívia, aqui no Brasil, em julho, a corrida eleitoral começa. E depois de entender a manipulação que o marqueteiro consegue fazer na mente do eleitor, Lula contrata um profissional para a campanha dele. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil. Eu não sei se vocês repararam, isso daqui não é pro povo. O programa de governo nunca é pro povo. O povo foda. O povo que decide a eleição não é o que lê o programa de governo. Isso daqui é pra acalmar a classe média e a elite. Porque até esse ponto, 2002, a elite brasileira não sabia como esse animal ia lidar com o capitalismo, com a economia e o cara. Quando o Painho entra, assume a presidência e os bolsos de todos os banqueiros do Brasil enchem. Aí ele virou amigo de todo mundo, Faria Lima prestava vassalagem. Aí nessa que você escuta em 2022, o papo de que a Faria Lima tava com Lula. A Faria Lima se alinhou a Lula em 2022. Aí você pensa, peraí, mas o Lula não é o da esquerda? Ele é o da esquerda, mas o mercado financeiro ficou com ele. Porque o Lula é liberal. Os Faria Lulers. Só um exemplo. Então, tipo, o Lula ele comprou toda a elite econômica brasileira em 4 anos. Colocou todo mundo no bolso. Então, ele provou por A mais B que revolução é o caralho. Não tem revolução nenhuma. Deixa eu ver o donate aqui. Então é isso, tá entendendo? Valeu, Torneiro. Torneiro Mineiro intipou R$10. Pardo, tô de volta, por favor. Seja bem-vindo. Que o Daniel Piniz não fale que tem macumba nessa bagaça também. Meu que ponto, e já tá ferrado de tanta mogada que eu tive esse mês depois de abrir o maldito CNPJ. Não vem falar de CNPJ perto de mim. Esse vídeo do Penin até agora, esses 6 minutos iniciais não tá tão ruim, porque o Penin mal aparece. E quando ele aparece, ele só tá lendo um roteiro que alguém mais inteligente do que ele escreveu, sabe? Com quotes da Wikipédia. Então, por enquanto, esse vídeo tá bom. Por enquanto, esse vídeo tá bom, porque o Daniel Penin praticamente não tá aparecendo. Então, tá tipo uma construção. Esse vídeo aqui tá parecendo um vídeo do Fundo Eleitoral, eu acho que esse é o canal, eu não lembro. Tipo, é só uma montagem de clipes de reportagem e propaganda eleitoral. Que todos nós queremos construir. Mas o que o marqueteiro faz? Tudo. Basicamente, ele inventa o candidato. O marqueteiro escolhe as roupas, escolhe a calça, o terno, a gravata, escolhe o comportamento do candidato. Então, por exemplo, qualquer coisa que pareça salto alto, ironia, isso pega mal. Então, o que a gente quer no debate? Tranquilidade, firmeza, objetividade e simpatia. Eu acho que as coisas mudaram muito de lá pra cá. O povo antes que... Você tá entendendo? Eu tenho pra mim que a eleição... Porque eu me atolei muito na eleição do Collor, aquele período Collor pra fazer o meu vídeo, e inclusive ele vai sair em abril. Atrasou, que pena. Iosif demorou, a arte não tá pronta. Probleminhas que acontecem, mas o vídeo tá ótimo. Inclusive um dos melhores do canal. Disparado. Dito isso, o povo brasileiro ele estava disposto a aceitar um governante que não parecesse com ele. Olha que legal. O Collor se parece com o povão nos seus discursos, na sua propaganda. Não, é um cara com cabelo alinhado, barba feita, que fala um português irretocável,
sabe? Ele passa uma figura moderna. Ele parece um executivo, sabe? Dito isso, o contato tete a tete com o povão, ele abraçava, beijava, o cara, povo, povo, povo. Ele, na frente das câmeras, ele era um executivo amigável. Com o povão, ele era um populista. Ele balanceou isso muito bem. É o tipo de coisa que o liberal do Novo não consegue fazer. O João Amoedo, na frente das... 2014, vamos voltar para 2018 aqui. 2018, João Amoedo, na frente das câmeras, nos debates, ele parecia um executivo, cara. Ele não era uma figura agradável no contato direto com o povão. Nem ele, nem o candidato do 22 do Novo, que eu esqueci o nome, foi para Brasil Paralelo. Tá entendendo? A foto dele comendo pastel não passa nenhum tipo de sinceridade a como o Felipe Dávila. São pessoas que não passam nenhum tipo de autenticidade na interação com o povão. Entendeu? Esse é o tipo... O Dória, o modo Dória de fazer política, e Collor, e Lula em 2002, e FHC, sabe? Ser limpinho e agradável na frente das câmeras, mais firme, um executivo, um cara que passa credibilidade e seriedade, mas com o povão tem uma interação boa. A parte do povão tem interação boa, São Paulo não precisa, não é uma necessidade, não é uma necessidade no Sul, não é uma necessidade, não sei. Agora, no resto do Brasil, eu não consigo cravar. Não sei, mas tenho por mim que no Nordeste, irmão, você tem que ter essa interação com o povão, tá ligado? Pra mostrar pro povão o que você precisa. E não é questão de pobreza, porque pobre é o que define eleição aqui, define eleição em São Paulo. É uma questão cultural também, é uma questão puramente cultural. Mostra, olha só, ele é um cara povo. Isso era necessário no passado, hoje não. Hoje eu acho que... Eu não sei, é porque você olha campanhas lá de fora, é muito difícil você importar o que tá rolando lá fora. Eu não sei se o populismo tá mudando. Mas eu vejo figuras como o João Campos. Na verdade é pior. O tipo de política que se faz hoje... Não, o populismo mudou. O tipo de política que se faz hoje, você não pode ter a figura de um executivo limpinho, firme. Você não pode. Você tem que ser tranqueira. Você tem que ser senador Claudinho. Você tem que ser João Campos. De vermelho eu fico triste, de azul eu fico alegre. O populismo mudou. Agora a parte de ser limpinho na frente das câmeras morreu. Agora você tem que ser um mongol na frente das câmeras e que o povo abraçar, e abraça povo, e beija povo, e se lambuza no povo. Puta merda. Marçal. O que o Marçal fez, ele fez um experimento. A eleição de São Paulo foi um grande experimento do Pablo Marçal de ver até onde você pode na política brasileira. Ele foi ultra agressivo. Pessoalmente, eu enxergo que a ultra agressividade dele afastou o público. Sim, afastou o público. Afastou. Mas o público, ele foi o terceiro mais votado. Ele cravou 1 milhão de votos. Ele quase foi pro segundo turno. Sendo muito agressivo por 1/3 da disputa. E mentindo os outros 2. Cara, eu não sei. Eu acho que a política brasileira... ela vai ser um misto de muita agressividade e se lambuzar no povo. Que antes era ser um cara sério, firme, que passa credibilidade, mas não tem nada a ver com o povão. Mas você tem que se lambuzar no povo. Mudou. Essa persona na frente das câmeras, eu acho que mudou. Sabe? Que mudou. Sabe por que se lambuzar no povão? Porque o povão é suado, o povão fede. E é isso. Então você tem que se... Povão! Povo, vem cá, povo. É povo, porra, é povo. Então, se lambuzar no povo é uma necessidade. O candidato tem que abraçar, tem que abraçar criança ranhenta, tá entendendo? Tem que... É isso, é uma merda. O Tarcísio não é povão. Olha, qual que é o estado do Tarcísio?
Hã? Qual que é o estado do Tarcísio? Ah, é São Paulo, né? É, São Paulo não é uma necessidade tão grande de abraçar o povão. Tanto que a campanha Se Lambuzar com o povão do Marçal não era abraçar velho e beijar criança. Não, era andar de bike. Era levar Porsche pra favela. Era isso. Vira uma marionete. Unidade e simpatia. O candidato vira uma marionete. E muitas vezes, nesses espaços de televisão, principalmente, vale mais o produtor do que o candidato. O exemplo disso foi a campanha do Lulinha Paz e Amor, onde o candidato transformou o Lula. Aquele Lula que a gente conhecia, barbudo, mal vestido, meio metalúrgico, aquela coisa toda. O Duda Mendonça mudou. Meio metalúrgico. A faceta metalúrgico do Lula, ela foi retrabalhada, ela foi afinada, mas em discursos para a classe trabalhadora, ó, o papo de... tá fazendo efeito aqui. Em discursos diretamente pro povão trabalhador, voltava tudo. Ele era esse metalúrgico. Pá, que o homem trabalhador de chão de fábrica se identificava. Mas na TV... a maior parte era mulher que assistia. E na TV, ele era limpinho, agradável. Tá entendendo? Então, tipo, ele sabia atuar com cada público. Ele era muito bom com todos os públicos. No seu Prime, 2002. O Lula Prime 2002 era imbatível mesmo. Uma coisa que o Bolsonaro nunca conseguiu ser, né, cara? O Bolsonaro tem uma identificação muito grande da classe média brasileira tosca, mas... o mulherio não cai no papo do Bolsonaro, sabe, com tanta força. As mulheres do Sul e Sudeste, obviamente, caem, mas no Nordeste elas não simpatizam com o mito. Sei lá. É que o Bolsonaro realmente é uma figura infinitamente menos carismática que o Painho. É que... sei lá, eu acho, pessoalmente. Se bem que é que o Bolsonaro é o tiozão é o tiozão do churrasco. E essa figura do tiozão do churrasco é um bagulho que eu acho meio patético. É que o momento era outro. O momento do Painho Prime era outro. O Bolsonaro Prime era outro. E talvez 26 a gente veja uma disputa ainda mais decrépita. A gente vai ver um Bolsonaro ainda mais frouxo e um Lula ainda mais senil. Eu acho que vai ser a campanha mais broxante, a campanha mais dependente de marketing da história desse país, vai ser 26. Aquela coisa toda. O Duda Mendonça. Pera, pelo que você descreve, o próximo candidato eleito precisa ser escroto mais galã. Cara, eu acho que tem que ser um discurso firme, tem que ser um discurso que flerta com autoritarismo, sim. Sabe? Eu falo flerta, não tô falando que... quando eu falo flerta tem que matar bandido... tá entendendo? Esse flertar com autoritarismo. É que quando a gente fala flertar com autoritarismo aqui, vocês estão pensando em golpe de Estado. Não, eu tô falando utilizar a violência do Estado para proteger a população. Eu acho que esse é o discurso certo do próximo candidato. Mas ele tem que ser galã. É o discurso Javier Bukele. Mas ele tem que ser galã. Se o cara for galã, falar firme, com convicção e tá ligado? Eu acho que uma questão também é tom de voz. É que o Bolsonaro tem essa voz patética, né? Ele tem uma voz presa, ele fala com a língua presa e... tem que ser um cara galã, tem que ser um cara com uma voz boa de ouvir, tem que falar firme e tem que ser, sabe, flertar com o autoritarismo. É isso que a gente precisa. Eu acho que um candidato, esse é o candidato perfeito pra 26. Nossa, mudou. Você me chamou para eleger. Então, vocês já fizeram 3 campanhas e perderam. Agora confia no meu taco, amigo. Eu acho que as pessoas têm que ver você como gente, tem que ver o ser humano, o que é que tem aí dentro desse coração. E houve um momento naquela campanha, a primeira que o Lula ganhou, em que a figura do Duda era mais importante que a figura do Lula. As manchetes falavam mais do Duda Mendonça do que do Lula. De autêntico. Formal ou tosco? Cara, eu acho que hoje o povo não quer mais formalidade. Será? Será que o povo brasileiro realmente rejeitou completamente a ideia de formalidade? Cara, o Tarcísio não foi tosco na campanha de São Paulo. O Ratinho Júnior não foi tosco na campanha aqui do Paraná. Eu acho que o próximo candidato, ele tem que tomar a decisão consciente de que ele vai dedicar ele vai colocar todas as suas fichas ou no Norte, Nordeste e São Paulo,
ou só no Sudeste e Centro-Oeste? Eu acho que tem que ser uma escolha racional. Beleza, Roraima, Amapá, o Acre são estados que votam na direita. Concordo, mas são... Tadinho, né? Não tem voto suficiente ali para você dedicar muita informação. Então, eu acho que o cara tem que decidir onde ele vai gastar todas as suas fichas. Sabe, um candidato da direita, ele tem que convencer o Sul e Sudeste, Centro-Oeste e, sabe, é isso, ele tem que garantir Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ponto. Porque o Nordeste tá com o PT. Questão geracional. 20 anos de submissão inquestionável ao PT. Ponto. Ficar, ai, Bolsonaro é Nordeste. Ihu! Não, vai se dedicar muita coisa ao Nordeste, você tá fudido. E sim, é um canal de direita, então eu tô falando o que tem que ser feito. Real. E outra, calma. Eu sei o que vocês estão pensando. Ah, mas pô, não vai fazer nada pra lá? Tem que fazer. Óbvio que tem. Não vivemos num sistema de colégio eleitoral no Brasil. Todo voto conta. Mas o que eu tô falando é, você tem que dedicar 90% do seu esforço a garantir a sua eleição no Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Por quê? Mas óbvio que na sua campanha você vai ter propostas para todo o país. Quem você vai comprar? Você vai comprar o voto direitista do Nordeste com o quê? As suas propostas. O cara vai ter... Porque é um público mais educado. É um público que se informa mais. É um público que lê mais. E é um público que não é usuário de Bolsa Família. Ponto. Então, você não vai conseguir fazer um populismo sem grana no Nordeste. Então, é isso. Como você não tem a máquina federal para fazer populismo eleitoral no Nordeste, esquece aquela porra. Garante o voto do pessoal que pensa lá e garante o Sul e Sudeste. Essa é a estratégia. Pelo menos para mim, essa é a visão que eu tô tendo para a eleição de 26. Sabe por que eu falo isso? Por uma questão muito simples. Jair Messias Bolsonaro dedicou quase todo o seu mandato e quase toda a campanha eleitoral para tentar virar voto no Nordeste. Sabe qual foi o resultado dele? Valeu, Browner. Balneiro Underline 15 tipou R$10. Depois eu vejo. 2 vídeos sobre a Fórmula 1 para animar a aristocracia. Um deles do Gota Elementar. https://. Então, o Bolsonaro dedicou muito esforço, muito tempo, muita energia para garantir voto no Nordeste. Ele ganhou mais voto lá. O Lula, esquece. Se eu não me engano, por região... Me recuso se eu estiver errado. Ele fez o quê? 18 mil votos a mais no Nordeste? Mas sim, o Bolsonaro cresceu. É verdade seja dito. Eu não tenho os números aqui, mas o Bolsonaro cresceu em votação no Nordeste, com 4 anos se esforçando para garantir voto lá e o caralho. O Lula fez muito mais voto que ele lá. E esse tempo que o Bolsonaro jogou fora, focando a sua campanha no Nordeste para tentar garantir a eleição, ele perdeu no Sul e Sudeste. Minas foi PT. São Paulo, capital, foi PT. 1 milhão de abstenções em Santa Catarina. É isso. Vocês estão entendendo que, pra direita, o Nordeste é território perdido? É isso. Ah, eu sei, o pessoal do Nordeste que é inscrito aqui e é direitista. Oh, meu Deus. A culpa não é sua. A culpa não é sua de morar nesse inferno. Mas essa é a realidade. Esquece, nordestino vota em Lula. Nordestino vota em Painho. Painho pede, nordestino aceita. Porra. Então, se você faz esse tipo de campanha aqui, ó... Muito bem. Vote Bolsonaro, presidente. De um nordestino, de um cearense, cabra da peste. Esquece. Perdeu. It's over. Luiz Inácio mudou de time e o primeiro passo para conseguir foi o rebranding. Duda que explicava por que ele estava mudando, tirar da barba que era da antiga, fazendo um estilo diferente, por que ele estava botando uma roupa. Ele disse, não, o Lula é um candidato a presidente da República, nenhum cidadão vai votar no Lula
para presidente da República vestido de operário. Hoje vota. Merda, nossa, a gente virou realmente 180, irmão, nessa época. Hoje você vota num primata. Hoje você vota num qualquer, num vagal. É isso. Peça GH para os seus pais. Valeu, GH! Daniel Peniz e a Record no mundo do YouTube. Cara, pior que ele é, mano. Ultra genérico, e é isso aí. Tipo, não fede nem cheira. É um canal que não fede nem cheira, tipo. Ele não tem cara própria. Modificado geneticamente para ser pausudo tipo R$10. Parabéns. É verdade que os massas são donos de metade do Paraná? Eles são. De comunicação, eles são. Nossa, mano. Puta que pariu. A Rede Massa, pra quem não sabe, a Rede Massa é a emissora de comunicação do Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho. Então, tipo, ele é dono de metade do Paraná. Ele é um barão de comunicação aqui. E ele tá se expandindo o Brasil afora. Pra quê? Com toda certeza, tá na cara, tá óbvio, é claro como a luz do dia, que o Ratinho, ou ele tá preparando o terreno para garantir a eleição do seu filho à presidência da República, porque o Ratinho Júnior, governador do Paraná, é um cara sem polêmicas, ganhou no primeiro turno nas 2 eleições que disputou aqui. Cara, ele é um governador genérico. Ele é um Tarcísio melhorado, sem meme. Não tô nem forçando a barra. Ele é um Tarcísio melhorado. Porque ele não tem o sotaque de carioca. Só por aí já começa bem pra caralho. Então, ele é mais novo que o Tarcísio. Ele fala melhor que o Tarcísio. Não tem sotaque de carioca. Irmão. E ele é o cara mais... Lembra aquele vídeo que o Bolsonaro fez? Uma jornalista perguntando pro Bolsonaro. Ele não tem o sotaque do Zema. O Zema, tadinho, o Zema não consegue falar. Merda, não dá pra entender o que o Zema fala. Dito isso, quando uma jornalista perguntou pro Bolsonaro quais candidatos seriam o ideal para disputar a presidência da República, o Ratinho foi o único que ele elogiou dos governadores. Zema ele cagou, Tarcísio ele cagou, Caiado ele cagou. Ratinho falou, ele é bom, o Ratinho é bom. Ratinho é bom. Ele é bom. Daí pros filhos dele, a esposa dele, rasgou seda, obviamente, né? Porque é o Bolsonaro. Mas o Ratinho, até o merda do Bolsonaro, olha pro Ratinho e fala, não, ele é bom. O Ratinho, se ele for candidato pelo Centrão, com metade do tempo de TV, que a grande coalizão no Centrão tá tentando fechar, tem chances reais, cara. Tem chances reais de comer o Tarcísio. E o Bolsonaro não, né? Se o Bolsonaro sair, ele ganha. Mas o Ratinho tem chances reais de levar. Ele é presidente da República, o cara quer uma presidente da República. Quem explicava tudo isso era o Duda. Quando as pessoas cansam de um produto ou desistem de comprar uma marca, as empresas usam isso, o rebranding. Isso é mudar completamente a comunicação visual de um produto. Eles mudam o design, as cores, eles mudam a mensagem. Para o consumidor pensar que aquilo é uma coisa completamente nova, mas o conteúdo é igual. Pepsi, Coca, McDonald's, Facebook, Instagram, Tesla, Nike, Apple, a Rede Globo. Todas já usaram isso, e os consumidores sempre voltam a consumir as marcas, mesmo que elas continuem com mudanças apenas físicas e o conteúdo seja exatamente o mesmo. Com 17 anos, o Luiz Inácio virou metalúrgico, e ele liderou as primeiras greves já nessa época, sempre se inspirando em Che Guevara. Nós queremos construir o socialismo. Em 1980, quando ele tinha 35 anos, Luiz Inácio funda o Partido dos Trabalhadores, inspirado em Cuba. A união faz o progresso e nós somos unidos. Eles representam um povo e nunca serão esquecidos. Desde essa época, Lula era Jesus Cristo. Puta que pariu, né, mano? Meu Deus, velho. Que pariu, cara. Eu estou brigando muito para a criação de um partido político que seja decente, que tenha pelo menos uma postura honesta, coisa que pouquíssimos partidos teve nessa terra. Então pensa comigo, você acha possível que em 2002, quando Lula se candidatou à presidência com quase 60 anos de idade, ele consiga abandonar a inspiração que ele tinha num ditador socialista da... Velho, né? Nem... 60 anos é foda, bicho.
noite pro dia? Com certeza não. Só que o Lula não precisava abandonar isso e mudar da noite pro dia. As pessoas só tinham que acreditar que ele mudou. Fátima, boa noite. Deixa eu te dar os parabéns pela grande representação que você fez da mulher brasileira na Copa do Mundo. Muito obrigada. Até então, futebol era só coisa de homem. Na obra As 48 Leis do Poder... Pariu! Não! Começou. Nossa, o Peninha não consegue se controlar. O vídeo tava bom. Olha isso, olha o que eu vou falar. O vídeo tava bom. Puta que pariu, velho. Ele não consegue. Realmente, ele precisa. Caralho. Nossa, vai começar a desenrolar. Fudeu, daqui pra frente vai ser a tristeza. Eu tô até vendo. A lei número 32 diz: use o que as pessoas têm de mais caro, as suas fantasias. Esse livro explica que a maioria das pessoas prefere a ilusão do que viver na realidade. O povo tinha que acreditar na fantasia que o Lula mudou. Nossa, eu tô esperando o George Orwell. Quanto tempo vai demorar pra citação a 1984 ou Revolução dos Bichos? O Duda Mendonça teve muito... Sun Tzu também tá aí, e Como Fazer Amigos e Enganar Pessoas, alguma merda assim do Carnegie. Também é outra opção. Não sei se coach tá usando essa porra ainda. O trabalho pra fazer isso acontecer, mas ele conseguiu resolver isso com uma coisa: propaganda. Temos que encontrar novas soluções para os nossos velhos problemas. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que as propagandas políticas nada mais são do que filmes. Peças audiovisuais com roteiro e edição. Então tudo que você vê ali foi planejado por alguém. Pera, você chupinhou o vídeo do Aprofunda porque eu reconheci essa voz de camponês e não deu crédito? Pariu, hein? Caralho. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país, viva o Brasil! Viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva! Quando nós assistimos um vídeo que mexe com as nossas emoções, a gente... Ok. A gente nem imagina como que aquilo foi produzido. Essa foi uma das propagandas mais marcantes de 2002 e ajudou o Lula a ser eleito. Mas o João não se chama João, ele é um ator, ele é formado em teatro. E o prêmio Profissionais do Ano, categoria Melhor Filme e Publicidade, de 30 segundos, vai para... só dá ele. Imagina quantos testes o Duda Mendonça fez, por exemplo, até ele encontrar alguém formado em teatro, mas que tivesse a aparência de jovem. Imagina quanto tempo o marqueteiro levou para escrever aquelas palavras e associar tudo que o brasileiro gosta a Lula. Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Mas Lula não era o cérebro. Duda Mendonça foi. Ele nunca foi, nem dentro do partido dele. Era o Dirceu era o cérebro. Sempre foi e sempre será. É isso. O cérebro que pensou em cada palavra que saiu da boca daquele rapaz. Ele planejou, escreveu, produziu e executou todos os detalhes da campanha eleitoral à presidência do Partido dos Trabalhadores. Pois eu tenho certeza de que todos vocês... Eu não tô gostando da linha narrativa desse vídeo aqui, de estar tratando o Duda Mendonça como o grande cérebro. Porque o Lula, ele ouvia o Duda Mendonça. Sempre ouviu. Ele ouvia e deixou o Duda Mendonça trabalhar. Mas o Lula não era manipulado. Ele não era o Duda Mendonça não era o cara controlando o painho. Não, pode parar. Agora, o João Santana, que coordenou a campanha da Dilma, aquilo dali sim. O João Santana realmente, tipo, ele era praticamente o conselheiro da presidente. Tipo, ele falava, a Dilma executava. Era esse o nível de controle que o João Mendonça, o João Santana conseguiu ter dentro do governo Dilma. Mas a relação do Duda Mendonça com o Painho foi uma relação de parceria. O Lula deixou o cara trabalhar. Mas quando ele não concordava, ele mandava merda. Tipo, o Duda Mendonça, ele sabia o lugar dele. Então, sabe, eu não tô gostando de como tá indo esse vídeo aqui. Hoje, mais do que nunca, já perceberam que o que a gente quer é exatamente o mesmo que vocês. Quanto L? É o L.
Eu vou dizer, 1, 2, 3 e Lula! Nunca um presidente da República no Brasil teve tanto voto quanto você teve no primeiro turno. Olha, Duda, foi mais do que eu mereci, mas menos do que eu precisei. E você de casa, que votou comigo no primeiro turno, receba a minha gratidão e nesse momento eu lhe peço, agora vote no Lula. Eu não vou viver mais 30 anos, que eu quero chegar ao poder logo. Infelizmente, ele tá vivendo mais. Vai passar de 30. Da noite pro dia, você até consegue mudar o seu discurso, mas você não consegue mudar quem você é. Um candidato, inspirado em ditadores, fingia ser democrata. O Brasil acreditou naquele discurso paz e amor e Luiz foi eleito presidente. O governo do Lula vai afetar cada brasileiro desse país. Acreditando ou não na fantasia dele, tendo votado ou não nele, todos os brasileiros vão conhecer as consequências de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. Vamos voltar a comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha? Caralho. Eu, tipo, até a propaganda foi degenerada, né, mano? Por isso que se distribui tanta cesta básica. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. Não me cansa rememorar os senhores. O Partido dos Trabalhadores, ele chega ao poder com um discurso de ética na política, de botar corrupto na cadeia. A propaganda do PT, uma das pautas do PT era de combater a corrupção. Aparentemente ninguém brifou a Dilma de que beleza, pode até combater a corrupção dos inimigos, mas não deixa o bagulho chegar na gente. Não brifaram ela. Tadinha. Não custa lembrar também aqui que a Dilma não é corrupta. Ninguém que foi julgado e culpado jogou nada nas costas da Dilma. Ela só era uma burocrata que sequer devia estar naquele cargo. Ela era muito boa em cumprir ordens. O que ela não devia, ela era o tatu na árvore, ela não devia estar lá. Tanto que ele estava chutando aliados políticos por meras acusações. Eu deixo isso muito claro no episódio 1 da minha série da Dilma. Ela era um cone. Ela era uma idiota. Ela não era corrupta, ela só estava cercada de vagabundos. Se deixasse ela com explosivo, ela se explodia. Era isso. Completamente retardada. E ela deixou a Lava Jato comer solta, cara. A atuação dela foi tão débil, tá ligado? Foi tão fraca contra a Lava Jato que a Lava Jato simplesmente se expandiu durante o governo dela. O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, por lavagem de dinheiro e corrupção. Quando o resultado das eleições de 2002 saiu, o governo enviou o relatório eleitoral. Na página 201, uma novidade. O custo do voto, R$ 6,77. Isso significa basicamente que custa R$ 6,77 em propaganda, em marketing, em gastos, para você conseguir convencer um eleitor. Se o voto tem um... Subiu um pouquinho de lá para cá. Subiu um pouquinho de lá pra cá. É porque o fundo eleitoral expandiu brutalmente. Custo. O PT fazia campanha nessa época só com fundo? Não. Caixa 2, pô. Quem tem mais dinheiro compra mais votos e se mantém no poder. Quando o Lula foi eleito... O Penin se cotou. O Penin se cotou, mano. Vai se fuder. Quando o Lula foi eleito, os partidos conseguiam dinheiro de uma maneira diferente de hoje. Eles dependiam muito de doações privadas, feitas por pessoas ou por empresas para financiar a campanha eleitoral. Todas as doações que um partido recebia tinha que ser ilícita, de origem legal.
tinha que ser informada, comprovada, isso para impedir os partidos de receber dinheiro criminoso de origem ilegal. Por exemplo, dinheiro de facções criminosas, como o PCC. Nós vamos pra cima aí. Redobra a munição. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. O dinheiro arrecadado legalmente era muito pequeno. Então, quando Luiz Inácio chega ao poder em 2002, o PT, prevendo que precisa de mais dinheiro para conseguir se manter no poder, inventa um esquema de arrecadação de dinheiro criminoso, o Mensalão. O julgamento do Mensalão é o desfecho de um escândalo político descoberto há 7 anos, um dos maiores da história recente do Brasil. Maior esquema. Boa parte do dinheiro que tá em corrupção é quase que a boa parte desse valor vai direto pro caixa do partido. Aí você pergunta lá pro partido comprar mansão, comprar carrão. Por incrível que pareça, não, é pra fazer campanha. Sabe? É uma fração menor o dinheiro que vai direto pro caixa do deputado e do operador pra ele torrar no que ele quiser. Não, o grosso do dinheiro é pro partido fazer campanha. Por quê? Pra se manter no poder, pra ganhar mais dinheiro. É um investimento. É um investimento pro futuro. Pra comprar voto, pra fazer o que for necessário pra se manter no poder. De corrupto. O Lava Jato 2 que eu tô escrevendo é basicamente isso. Tipo, é basicamente escrevendo esse tipo de sistema em detalhes. Que eu vi nos últimos anos. A acusação era de que uma quadrilha composta por políticos, banqueiros e donos de agências de publicidade e chefiada por José Dirceu, o homem forte do primeiro mandato do ex. O grosso é pra campanha, o resto é pra pó e puta. Exato. Presidente Lula corrompeu políticos por José Dirceu, o homem forte dos banqueiros e donos de agências de publicidade e chefiada por José Dirceu, o homem forte do primeiro mandato do ex. O Dirceu se jogou na frente do trem pra salvar o Lula. Por que ele fez isso? Por quê? Por que ele fez isso? Pela causa, pelo partido. Guerrilheiro, militante. Ninguém no bolsonarismo vai fazer o mesmo pra salvar o Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro já tá fazendo esse favor de empurrar todo mundo pra frente do trem. Porque ali é só cobra. Não tem causa, não tem partido, não tem projeto. No bolsonarismo é cada um por si. No PT não. No PT eles se sacrificam para salvar o painho. É outra dinâmica, é outra coisa. O ex-presidente Lula corrompeu políticos para comprar apoio ao governo no Congresso. E o caso do Mensalão era isso. E o Dirceu ele se jogou na frente dos trens, sendo que ele era o herdeiro do painho. Era ele que iria disputar 2010. Você tá entendendo que o cara abriu mão da presidência da República? Ele abriu mão da presidência da República pela causa? É outro rolê. A gente tá vendo outro nível isso no PT é invejável, cara. Isso no PT é invejável. Para comprar apoio ao governo no... E provavelmente ia ganhar? Não, ele ia ganhar. A Dilma sequer sabia falar português e ela ganhou. E o caso do Mensalão era isso. Era uma quadrilha. O PT tem a fibra moral que o bolsonarismo nunca vai ter. Nunca. Organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Um deputado que se diz aliado de Lula, Roberto Jefferson, presidente do PTB, ele disse que deputados no Congresso foram corrompidos por um funcionário do PT com R$30 mil mensais para votar a favor do governo. Assim que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, controlando todas as empresas, controlando até a presidência, eles inventaram uma maneira de coletar dinheiro criminoso através de funcionários públicos. O esquema começou em 2003, usando os funcionários dos Correios. Eles captavam dinheiro de criminosos e dinheiro ilegal. Esse dinheiro era mandado para fora do Brasil, transformado em caixa 2 e usado para pagar campanhas políticas. O PT tinha mais dinheiro que todos os outros candidatos. Só que um dia, a polícia descobriu que quem pagava as eleições do PT eram criminosos. O Duda Mendonça, que elegeu o Lula, foi chamado para depor na CPI dos Correios. Nesse momento, a minha mulher, a minha irmã,
estão assistindo meu depoimento. E o Duda conta que ele só terminou de receber os pagamentos pelo trabalho de marqueteiro na eleição do Lula muito depois que o PT chegou ao poder. Em um determinado momento, o seu Marcos Valério chamou a Zilmar e disse assim: traz uma conta lá fora, que fica mais fácil de pagar a vocês. Mas era uma coisa esquisita. Marcos Valério é o tipo de figura que eu olhava quando era criança, olhava o Jornal Nacional e ele tava lá. Era assim, ou traz a conta lá fora, ou não vai receber a grana. Duda recebeu 300 mil reais em dinheiro vivo, 10 milhões e meio numa conta das Bahamas e 11 milhões 900 mil reais pagos por Marcos Valério. O PT pagou por serviços prestados em 2002 com dinheiro de Marcos Valério depositado no paraíso fiscal das Bahamas. Primeiro eu fui a CPI porque eu quis, não mandaram me chamar. Fui lá e falei a verdade. Na verdade, esse dinheiro claramente era dinheiro pago de Caixa 2. A gente sabia disso, inclusive. Mas a gente não tinha opção. Marcos Valério não é tão generoso a ponto de oferecer um presente ao presidente Lula e ao PT, à cúpula do PT, pagando uma conta do partido. Esse dinheiro veio de algum lugar. Se eu tivesse feito com a maioria das pessoas, não tinha nada pra mim. E o objetivo maior das investigações da SCP é exatamente descobrir de onde veio esse dinheiro. Lula fez um pronunciamento de emergência, pedindo desculpas pelo mensalão. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Mas por que e como esse homem, Marcos Valério, pagou ilegalmente 11 milhões 900 mil a Duda Mendonça para eleger o Lula? Da onde que veio esse dinheiro? O Marcos Valério, então, vai prestar depoimento à polícia e no depoimento de Marcos Valério a gente descobre a origem do dinheiro, o PCC. Uma organização fundada por presos paulistanos. No começo, ninguém acreditava nessa facção. E o PCC ganha muito dinheiro. Abre aspas, o Ministério Público estima que o primeiro comando da capital, o PCC, movimenta anualmente R$1 bilhão, dos quais apenas 20% circulam dentro do Brasil. O Ministério Público é o famoso diálogo cabuloso, exatamente. Nessa época tava como? Comendo churrasco, financiando Corsa, nem ligou pro mensalão. Meu, o povo tava cagando, irmão. Que pariu. O povo assistia o escândalo mensalão e tipo, grande merda. Estima que o PCC movimenta. Enquanto a economia estivesse voando, o pobre estivesse consumindo, que se for, rouba aí, rouba mais faz. Essa é a mentalidade. Anualmente. O que torna o PCC uma das maiores facções criminosas do mundo. A gente recebia dinheiro de bingo. E que além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. E crime organizado durante esse PCC. De acordo com Marcos Valério, o PT só conseguiu crescer e eleger tantos políticos porque, abre aspas, segundo o operador, a aproximação do PT com o PCC começou nos anos 2000, quando o crime organizado passou a financiar algumas campanhas políticas do partido. Então, em 2002, quando Lula foi eleito, o prefeito Celso Daniel também era membro do Partido dos Trabalhadores e esse prefeito fez um dossiê, abre aspas. De acordo com Valério, Celso Daniel foi morto depois de produzir um dossiê no qual relatava a direção do partido os múltiplos esquemas de corrupção que funcionavam na prefeitura de Santo André e arrecadava propina de empresas de ônibus, de limpezas, de casas de bingo e até de peroeiros. O dinheiro obtido financiava as campanhas eleitorais do PT e bancava as despesas pessoais dos seus dirigentes. O prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi assassinado com 7 tiros disparados a curta distância. Ele tinha ossos quebrados no rosto e em várias partes do corpo. Abre aspas. Uma coisa, Marcos, é você ser assaltado. Outra coisa, Marcos, é você ser assaltado e torturado. Significa que eles estavam atrás de alguma coisa, na minha opinião, do dossiê. Fecha aspas. Segundo Marcos Valério, Luiz Inácio foi também um dos mandantes do assassinato de Celso. Feijoada. Nada acontece feijoada e é isso. O caso Celso Daniel está de volta às manchetes
17 anos depois. Tudo isso porque o publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Em depoimento, Marcos Valério acusou Lula de ser um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A denúncia foi publicada pela revista Veja. Uau, isso e nada é a mesma coisa. Todinho tipo R$10. Daniel Peninini. O nível da live tá no chão hoje MDS. Pagaram, irmão. Pagaram pra nós ver. Mas esse vídeo não tá intragável. O Daniel Peninho mal tá aparecendo. Ele tá ultra contido. Ele tá quietinho no vídeo. Ele só tá narrando. Olha o torneiro. Torneiro mineiro entupido de Monster tipou R$10,10. Eu sabia, quase dropei a live. Dito isso, eu não acredito que as eleições na selva não são um grande teatro já decidido debaixo da terra, armado em base da mentalidade desse maldito povo bestializado. E o dinheiro que o Partido dos Trabalhadores recebia de criminosos era usado também para pagar R$30 mil por mês a parlamentares e políticos para que eles aprovassem as medidas do governo Lula. A investigação continuou. E descobrimos também que Duda Mendonça recebeu, na verdade, R$195 milhões de governos petistas. O PT rescindiu o contrato dele, mas... Pardo, conhece o conceito de candidatos de palha? Não. Mas contratou o sócio, João Santana, o Patinhas que elegeu 7 presidentes. Vamos lembrar, uma vez que existe custo pelo voto, quem gasta mais, compra mais votos e ganha as eleições. Então, nas eleições de 2006, Lula gasta R$91.490.670,71. Hoje é bi. Hoje uma campanha custa quase bi. A do Collor custou bi. A campanha do Collor de 89 custou bilhão. E é eleito presidente. Primeiro lugar em gastos também, né? Geraldo Alckmin fica em segundo lugar na votação e também foi o segundo que mais gastou, R$79.206.150,77. Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Ei, presidente, o senhor inventou essa. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. No ano de 2010, na primeira eleição de Dilma Rousseff, Dilma ficou em primeiro lugar na votação e em primeiro lugar nos gastos. R$153.028.816,42 gastos na campanha eleitoral. José Serra, que ficou em segundo lugar, também foi o segundo que mais gastou. Ele gastou R$106.489.846,91. A Marina ficou em terceiro lugar nas eleições e também foi por padrão. Gastou R$24.108.059,74. Durante o governo Dilma, então, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento do mensalão. Começa nesta semana, no Supremo Tribunal Federal, um dos principais julgamentos da vida política do Brasil, o escândalo conhecido como mensalão. Começa nesta quinta-feira, depois de 5 anos de preparação, o julgamento do mensalão. E depois disso, Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro retoma as audiências da Lava Jato em Curitiba. Ele ouviu 2 testemunhas contra o ex-ministro Antônio Palocci. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez. O Instituto Lula confirmou uma visita do ex-presidente e da mulher dele, Marisa Letícia, ao apartamento triplex em Guarujá. Ai, nossa, não vejo a hora de chegar na parte do painho. Eu acho que os vídeos da minha série da Lava Jato, eles vão ficar... Eles vão virar tipo uma grande catarse quando chegar nas investigações. O início das investigações do painho, impeachment, porque o governo Temer eu vou tratar do governo Temer como quase um elemento secundário da série da Lava Jato. Tipo, porque eu estruturei minha série da forma da mais idiota possível, que é realmente estúpido que eu fiz aqui na minha série da Dilma. Que é o seguinte. O que eu fiz? Basicamente é o mesmo texto dos vídeos da Dilma, é a mesma coisa, é o mesmo roteiro, tipo, é a mesma coisa. A diferença é que trechos longos de Lava Jato eu tô picotando e lançando separado, é isso. Confuso com a ordem? Muito provavelmente o QI é baixo, porque a ordem é meio óbvia, é assistir na ordem de lançamento dos vídeos.
Dilma 1, Dilma 2, Lava Jato, Dilma 3. Tipo, não é ciência de foguetes. Porque tá em ordem cronológica essa merda. Aí vai vir Lava Jato 2, Dilma 4. É isso. Eu só misturei a porra toda. Só fragmentei os vídeos. E vou manter fragmentado dessa forma até o final. E é isso. E a série da Lava Jato, ela vai dar continuidade. Assim que acabar com o impeachment da Dilma, Lava Jato toca até o final. Lava Jato vai até o final mesmo. Tipo, vai acabar essa série da Lava Jato ali. Eu não sei se eu acabo ela com a prisão do Lula ou acabo com ela da forma mais dramática e deprimente possível, que é quando o Bolsonaro acaba com a Lava Jato. Já no litoral paulista. Eu acho que fechar a série da Lava Jato com essa frase aqui vai ser cinema. Vai ser cinema. A série da Lava Jato vai acabar em 7 de outubro de 2020. Não existe. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Zoom. E é isso. E acaba a série. Esse vai ser o último episódio. É o único jeito de acabar essa porra. Protestos pelo Brasil inteiro começam contra o governo dos petistas. Nossa, faz tempo, hein? Moro é nacional. Eu acho que o último reduto em que o Moro tem algum tipo de prestígio e respeito ainda é o Paraná. O Moro no Paraná ainda é um deus. É isso. Aí, no Paraná ele ainda é um deus. Fora daqui, irmão. Realmente, o legado do Moro foi de arrasta. Chumaludo _ Place tipou R$10. Lore do Lula. Eu sou pobre ZNDS, perdi meu dedo. Virei doto deputado. Virei presidente com... Posta no Twitter. Lore do Dirceu. Posta no Twitter. Faz o L. Não vou abrir essa porra. Comunistas são a mesma merda! 2014, para Dilma Rousseff ser eleita, ela decide aumentar os gastos de dinheiro público na campanha dela. Campanhas eleitorais gastaram 5 bilhões em 2014. Abre aspas. Com 5,1 bilhões gastos nas campanhas é possível, por exemplo, construir uma nova linha de metrô, levantar mais de 20 novos hospitais e pagar 4 meses de Bolsa Família para todos os brasileiros que recebem o benefício. Dilma, reeleita, primeiro lugar, 350.232.163,64 centavos. Aécio Neves ficou em segundo lugar e foi o segundo que mais gastou, 227.408.200,77 centavos. Marina, terceiro lugar, em votação e em gastos. Ela gastou 44.090.259,27 centavos. A Dilma foi reeleita, certo? E legalmente, com dinheiro público e declarado, a notícia: PT já pagou 160 milhões a João Santana, que é o marqueteiro responsável pela eleição de Dilma. O que a Dilma não esperava, logo depois dela ganhar em 2014, é que a Operação Lava Jato ia investigar o Midas, que elegeu o PT. Sr. João Santana, nesses serviços que a sua empresa prestou, o senhor, a senhora Mônica, houve recebimento de pagamentos não contabilizados? Houve, constante, aliás, como é uma prática no mercado de marketing político eleitoral. Então nós descobrimos que, primeiro, em 2006, quando João Santana foi o responsável para reeleger Lula, a esposa dele diz que ela e João receberam 10 milhões de reais de origem criminosa através do Caixa 2 pela reeleição. Depois, em 2010, para eleger a Dilma pela primeira vez, João Santana foi o responsável por marketing. E nós descobrimos a notícia. João Santana recebeu 11 milhões de dólares e 700 mil na Suíça por campanha de Dilma. Em 2014, para reeleger Dilma, João recebeu 105 milhões. 70 milhões legalmente e 35 milhões foram recebidos de origem criminosa e ilegalmente.
Os valores que o senhor indicava, a senhora Mônica, eram os valores normalmente contratados? Acho que ela pode ter dito isso com mais segurança do que eu, mas eu posso dizer que a última campanha da presidenta Dilma teve um custo final de 70 milhões de reais. E para eleger políticos de esquerda no exterior, como na Argentina, por exemplo, João recebeu mais de 7 milhões e meio de dólares de origem criminosa. João Santana admitiu à Polícia Federal recebimentos em contas... Essa foto é pedrada, hein? Essa foto é boa, hein? Mostra tudo que é a campanha. A Dilma ouve como uma idiota. O João Santana ouve a opinião do painho para ajustar ele e ele fala. É isso. Secreta por campanha no exterior. O esquema de João Santana envolveu Venezuela, Panamá e El Salvador. Ele recebeu 10 milhões de dólares em dinheiro vivo das mãos de Nicolás Maduro. Publicitário João Santana diz em delação que Lula sabia de Caixa 2. Sr. João, com relação ao conhecimento dos candidatos Lula e Dilma na campanha presidencial, nas campanhas presidenciais sobre o Caixa 2, eles tinham conhecimento dos pagamentos feitos através do Caixa 2? Sim, ao longo da convivência do trabalho ficou claro que sim. João Santana recebeu legalmente 160 milhões de reais de dinheiro público pago pelo PT e 157 milhões de reais de dinheiro ilegal de origem criminosa, totalizando 317 milhões de reais. O marqueteiro João Santana, a mulher dele também, estão presos em Curitiba, como nós acabamos de ver na reportagem. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, tiveram a prisão decretada hoje. É preso. As defesas de João Santana, de Mônica Moura e de João Vacari Neto afirmaram que vão recorrer da decisão. Nesse ano também, 2016, o tribunal... Que saudade da República de Curitiba, pô. Realmente a vida era mais divertida. Nossa, eu me diverti acompanhando o desenrolar da Operação Lava Jato, cara. Pô, puta, mano. Foi realmente uma era de ouro. O Tribunal de Contas da União prova que Dilma Rousseff cometeu o crime de responsabilidade. A vida era bela. As pedaladas fiscais. As dívidas cresceram de 2014 a dezembro de 2015 de forma vertiginosa. Há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. A Dilma é afastada da presidência e sofre um processo de impeachment. Por toda a minha família, pela minha família, por minha família. Eu quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno, pelos evangélicos da nação toda. Pelo povo de Deus, o meu voto é sim. Logo depois, em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. Cumpriu 1 ano e meio. Passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente Lula foi condenado hoje a 12 anos. Mas, né? Aí o que acontece? Um certo voto de Minerva de um ministro indicado por um certo presidente da República supostamente de direita soltou esse vagabundo. Melhor, soltou não. Cancelou o processo. Foi descondenado. Anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em uma ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. Então, nesse ano, o cenário político aqui no Brasil muda completamente. E o dinheiro não consegue mais comprar os votos do eleitor. Fernando Haddad tenta, ele gasta 37.503.104,50 centavos nessa eleição, não consegue. Marina Silva gastou 6.740.199,86, não foi eleita. Guilherme Boulos gastou 6.438.264,52 centavos, também não foi escolhido. Geraldo Alckmin gastou 53.350.139,97 centavos e não adiantou nada. Ciro Gomes gastou 24.359.713,60 centavos e também não foi eleito. Henrique Meirelles gasta 57 milhões. Só para vocês relembrarem quantos votos o Meirelles fez, só para vocês terem noção do quanto que o Meirelles gastou nessa campanha, ele fez 1.288.000 votos, 948. Vamos lá, com os números do Pênis, com os números do Daniel Pênis. Isso dá R$44 por voto.
Ele gastou R$40 por voto. Aí o Bolsonaro fez 49 milhões... Não, o Bolsonaro... É isso. É no primeiro turno, né? Tem que trabalhar com o primeiro turno aqui. Enquanto isso, o Mito fez 49 milhões. Vamos lá. Com os seus humildes 2.812.442 reais e 38 centavos, que agora eu vou contar, ele gastou 5 centavos por voto. É isso. Enquanto um gastou R$40, o outro gastou 5 centavos. E R$30 mil. E perde as eleições. Jair Bolsonaro. Brutal, não sobra nada pro Beto. R$2.800.000 na campanha. O Jair Bolsonaro chegou ao poder como uma figura pública que era apoiada pela maior parte da população brasileira. Não tinha nenhum nome para concorrer. Só que o brasileiro tem memória curta. Então, em 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou a maneira como eles entendem a lei. Antes, quando um criminoso era condenado à prisão por 2 tribunais diferentes e por vários juízes diferentes, ele já devia começar a cumprir a pena. Em 2019, os juízes declararam que todos os criminosos condenados à prisão no Brasil só podem iniciar o cumprimento da pena depois deles serem condenados por todos os tribunais, até a última instância. Pensa nas implicações disso. Por que será que o pessoal do 8 de janeiro ainda tá preso sem receber condenação ainda? Eles nem foram julgados, se for pensar que a maior parte deles sequer foram julgados. Deixa eu sentar na sua cabeça. Nesse dia, 4.900 presos foram soltos, incluindo Luiz Inácio e José Dirceu. Foi solto agora há pouco o ex-presidente Lula, que estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba há mais de 1 ano e meio. A Justiça brasileira manda soltar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em 2021, quando chegou a vez do Supremo Tribunal Federal julgar a condenação de Lula à prisão, eles declararam que o julgamento de Lula deveria ter começado em Brasília e não em Curitiba. O Supremo Tribunal Federal decidiu enviar as investigações sobre o ex-presidente Lula para Brasília. Na sessão, a maioria dos ministros também considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao conduzir os processos do petista. Todas as provas, todas as investigações são anuladas e eles mandam reiniciar tudo do zero num tribunal de Brasília. Por sua vez, fala que o prazo que a justiça brasileira tinha para condenar Lula já passou. Então eles nem mesmo reiniciam o processo do zero. Apenas colocam numa gaveta e arquivam como se nada nunca tivesse. Descondenado. Ele foi descondenado, pô. Tá elegível. E a arma que Lula vai usar para ganhar as eleições no Brasil esse ano é a mesma arma que o boliviano Goni usou para ganhar em 2002 na Bolívia, a crise. O varejo perdeu mais de 135 mil estabelecimentos entre os meses de abril e junho devido à crise provocada pelo coronavírus. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. O Covid foi uma crise mundial, mas para Lula foi uma oportunidade. Ele chama Bolsonaro. Nenhum governante sobreviveu à pandemia, vocês repararam? Ninguém que estava no poder, ninguém no país relevante, né? Ninguém que estava nenhum governo sobreviveu à porra da pandemia. O Trump rodou, Bolsonaro rodou, quase todo mundo rodou. O Putin não rodou, nem o Xi Jinping, nem o Orbán. Bolsonaro de genocida, fascista, corrupto, miliciano, negacionista, desumano, pessoa do mal, covarde, o pai da mentira e senhor da morte. Um novo marqueteiro entra em ação, Sidônio Palmeira. E ele prepara comerciais muito bem elaborados, escreve discursos impressionantes. A criatividade de Sidônio se destacou. Bolsonaro não é o pai do auxílio, é o pai da mentira. Bolsonaro nunca mais. O Bolsonaro até tentou chamar o Lula de corrupto e de ladrão, mas o TSE proibiu ele de fazer isso.
Ministro do TSE suspende vídeo de Bolsonaro que chama Lula de corrupto e ladrão. O Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender propagandas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, onde Lula é chamado de ladrão e corrupto. Lembra do Marcos Valério? O TSE proibiu os políticos e os perfis de direita de postar qualquer coisa sobre Marcos Valério, PCC e Lula. Então, a campanha de marketing criada por Sidônio Palmeira, o novo marqueteiro do PT, funcionou. E Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente pela terceira. Calma, o Lula, eu não consigo acreditar que o Lula foi eleito por seus méritos. Não é que o Lula ganhou, quem perdeu foi o Bolsonaro. Eu acho que esse é o jeito correto de você analisar essa porra. 2 milhões de votos, cara. É isso que separou o Bolsonaro da reeleição. Terceira vez. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. A notícia: novo marqueteiro de Lula é acusado de participação em esquema de corrupção. O Ministério Público acusa Sidônio Palmeira de integrar operação ilegal que desviou 7,5 milhões de reais dos cofres públicos. O UOL fez uma série de reportagens mostrando que o governo Lula está cometendo vários crimes no programa Pé de Meia. As ilegalidades encontradas no Pé de Meia são, abre aspas, gastos sem autorização do governo, apesar de ordem expressa na lei. Inclusão de verbas do FG Eduque, do FIES, sem que isso passe pelo orçamento. Falta de transparência. Depois da divulgação da reportagem, os nomes foram divulgados. No entanto, seguem sem localidade dos alunos e fora do portal. A retirada de informações por parte da Caixa. Depois de reportagens do UOL, as informações foram republicadas. Daniel, mas como assim? O que significa gastar dinheiro sem autorização? Significa que Lula cometeu o mesmo crime que levou Dilma a sair da presidência no processo de impeachment, a pedalada fiscal. Mas não tem clima para impeachment, porque o crime é irrelevante. O crime é só uma desculpa. O impeachment é um processo político. E acabou. O crime é uma desculpinha esfarrapada para tocar qualquer processo de impeachment. Não dá. O Lula vai ficar lá. Pedalada fiscal. Pedalada fiscal. Porque não há clima, não há interesse da direita majoritária de acabar com a porra do governo. Contemplava também impeachment de Lula. Por que foi... A manifestação contemplava também impeachment de Lula. Por que foi vetado? Eu entendo que o Alckmin é pior do que Lula. Eu entendo isso. Você vai tirar o Lula primeiro, que esse processo vai se arrastar por 1 ano ou mais. A eleição e tem tudo para não chegar no final da linha. Tem tudo para não chegar. E você tem que ter um apoio popular para valer. Você até teria hoje em dia, mas você vai botar quem no lugar? Com o aparelhamento que está por aí. Então você é contra... Não é que sou contra. Sou contra você entrar por luta aqui que não vai chegar a lugar nenhum. Não quero falar nada, não. Mas... Isso me cheira a... Tô brincando. Mas... Pô, o Bolsonaro é o inimigo que o PT sempre sonhou, cara. Porque o PSDB... Apesar dos pesares, eles faziam cócegas no Partido dos Trabalhadores. Eles faziam cócegas no Partido dos Trabalhadores. O Bolsonaro não faz nada. Ele faz tudo que o PT quer. Pro PT não voltar. Ô, Yossi, coloca a lista de traições na tela. Então, tá ligado? Ele não faz nada. Ele não faz absolutamente nada. Nada. Ele é um cone. Ele nada. Então, é isso. Ele gosta do Lula. Ele prefere o Lula. Ele quer que o Lula fique ali na presidência. É isso. Porque a ideia do Bolsonaro e dos seus aliados é a seguinte. É bem simples. É bom que o Lula fique lá pro Brasil sangrar. O Brasil sangrar significa 2 anos de PT. Porque o Lula vai ser presidente até 31 de dezembro de 2026. Mesmo que ele perca a eleição, ele é presidente até o final do ano que vem. Então, deixa sangrar. Porque dava pra tocar um processo de impeachment e derrubar o Lula até agosto, se iniciasse hoje.
se tivesse vontade do Bolsonaro, se ele convocasse gente pra rua, não pra mamar o saco frouxo dele, mas pra derrubar o Painho. Dá pra derrubar esse ano o Painho. Dá pra derrubar o Lula até metade do ano. O impeachment do Collor durou 40 dias. O da Dilma que foi enrolado, mas o do Collor foi 40 dias. Então dá pra derrubar o Lula antes da virada do semestre. Só que o que acontece, porra, se o Lula cai, ele perde os direitos políticos. E o Bolsonaro, sem Lula na disputa, o Bolsonaro perde. O Bolsonaro se fode contra qualquer um. É a mesma dinâmica de 2022. É o que acontece. Em 22, o Bolsonaro soltou o Lula para ter uma chance de se reeleger. O Lula não necessariamente precisa disso. Mas o Bolsonaro talvez precise para rivalizar e o cara. Mas a principal razão, número um. Todas essas daqui são conjecturas minhas. Tirando a parte do Brasil sangrar. O Bolsonaro quer ver o Brasil sangrando mesmo. Porque se o Lula sai e o Alckmin assume, há a chance do Alckmin tocar um governo decente. E se isso acontece, o Bolsonaro se fode. Caralho. Se o Brasil parar de sangrar, o Bolsonaro se fode. Mas, além disso, o Bolsonaro quer ver o Brasil sangrar, e ele não quer ver o risco do Alckmin virar o novo Temer, o grande acordo que ele tá tentando com o cu dele, mostrando o cu pro Supremo, é tipo, ele fica quieto, ele mantém a direita sob controle, dopada, capada, e ele tenta não ser preso. Que pena. Que pena. Porque vamos ser honestos. Vamos ser todos honestos aqui. O julgamento do Bolsonaro é um ritual de humilhação. Sabe? Ele é um ritual de humilhação. Ele vai ser preso. O Bolsonaro vai ser preso. Ele vai ser preso. É isso. Quando então o presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto, dando cu. Então, é isso. Gastar dinheiro sem autorização deixa o Brasil inteiro mais pobre. O governo, então, para resolver isso, tem que arrecadar mais dinheiro, cobrar mais impostos. O preço de todos os alimentos e de todos os produtos no Brasil está subindo. O dinheiro vale menos a cada dia que passa. O povo fica mais pobre. E o crime continua aumentando em todas as cidades brasileiras. O tráfego de drogas cresce. ONG que presta contas ao PCC teve reuniões com o governo Lula. A advogada Janira Rocha, ex-deputada pelo PSOL, levou, inclusive com passagens pagas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski. O PCC, o Comando Vermelho, eles agora têm uma aliança, eles têm um cessar-fogo. Eles frequentam o governo federal. É isso. Esse é o teu país, porra. Esse é o teu país. Uma ONG ligada ao PCC para fazer as suas reivindicações no Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Ministério dos Direitos Humanos. E o impeachment do Lula é apoiado agora por mais de 100 deputados. Mas até agora o povo não acordou, não fez nada. O povo de direita cansou de manifestação. Cansou. As manifestações, quando elas surgem quando surge uma manifestação, ela é automaticamente tomada pelo Bolsonaro. Foi isso o 16. O dia 16 de março foi uma manifestação convocada pelos Galácticos. Porque é basicamente uma facção bolsonarista que odeia o Bolsonaro, mas está ali pelos likes e pelo engajamento. Eles convocam uma manifestação fora Lula. O Bolsonaro tenta abafar essa manifestação, não consegue, e ele vai e toma uma manifestação pra si, esvazia todas as manifestações, centraliza essa merda em Copacabana e faz um comício patético, ridículo, frouxo, gay. Pronto. Diferente da época da Dilma, parece que as pessoas não estão se importando da vida delas estar pior. Mas pode ter certeza que se você não se importa, o seu neto vai se importar. Tudo que está acontecendo agora no Brasil vai ser escrito nos livros da história que os seus filhos e os seus netos vão estudar.
E daqui a 40 anos, quando eu e você já tivermos na fase idosa, os nossos netos vão nos perguntar sobre os dias de hoje. E eu espero mesmo que, se os nossos netos perguntarem para nós por que a vida deles está tão sofrida, a gente não tenha que falar que foi porque nós fomos covardes demais para sair na rua e fazer o Brasil mudar. Se você vai no supermercado aí em Salvador... Meu caro Daniel Pennis, olha a hora. Nada acontece. Nada acontece. Inclusive, esse vídeo do Daniel Pennis não foi tão ruim. Porque ele quase não apareceu. Narrou sem viadagenzinhas que ele adora fazer. O vídeo ficou ok. Parabéns, Daniel Pennis. Tá melhorando. Pô, só demorou 3 anos, mas ele tá melhorando. Beleza? Então é isso. Vídeo bem escrito, redondinho, tá ligado? 6 de 10. 6 de 10. Não é um elementar. Não muito longe disso. Mas... tá começando a ficar bom, não teve um George Orwell, ele só deu uma patinada ali no 48 Leis do Poder. Mas que pariu, né? Vai fazer o quê? É isso. Tá.